Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos então iniciando nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando nessa aula de hoje sobre, continuando o ponto que nós iniciamos na última aula, a respeito da proibição da idolatria. E nós já vimos duas ramificações. Vimos a proibição de praticar idolatria, propriamente dizendo, né? Ou seja, acreditar na existência de outras divindades. E nós estamos vendo hoje a respeito da proibição de comercializar a idolatria. Vimos na aula passada que é proibido fabricar idolatria. E agora nós vamos ver que é proibido também comercializar esse tipo de idolatria. Nós vamos trabalhar com esse tema nessa aula de hoje. Então, primeiramente, prosseguirmos na nossa aula, vou estar abrindo aqui para vocês o slide, no qual nós estamos vendo. Então, dentro dessa parte, nós vamos estar trabalhando com alguns tópicos a este respeito. Primeira coisa, primeira coisa a esse ponto, a referência, ela está listada pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah. Nesse livro, o Dr. Aaron Lichtenstein ele fez questão de listar uma coisa muito importante a este respeito, que é a proibição de fazer ídolos para serem usados por outras pessoas. Levítico 19, versículo 4, nós encontramos a referência: não façam para vocês deuses de metal. Interessante porque essa proibição, ela parece um pouco com a da aula passada. No entanto, na aula passada a proibição era de fazer ídolos para a própria pessoa usufruir, né. Ou seja, de repente você mandava alguém fazer um ídolo para você, ou de repente você fazia um ídolo para alguém. Essa seria a proibição. Hoje não. Hoje a proibição ela vai ser de você poder confeccionar não somente um ídolo, uma estátua, mas qualquer outra forma de idolatria para as outras pessoas. Ou seja, você de repente faz algo para alguém, ou então você faz algo que vai ser vendido para alguém. É, e você pode perguntar: "Mas isso, qual o problema de eu poder comprar e vender uma idolatria, sendo que eu não pratico idolatria, somente estou comprando e vendendo?" A este respeito, o problema é que, como você sabe, existe uma proibição de acordo com o Divine Code, ou seja, o código divino, que é a proibição de você ser uma pedra de tropeço para o outro. O que é ser uma pedra de tropeço para outra pessoa? De repente, se você faz o seguinte, digamos que você, venda uma idolatria para alguém que já pratica idolatria. Aquela pessoa, né, ela é como se fosse uma pessoa cega, ela não tem noção daquele erro ainda. E você vendendo idolatria para ela, você vai continuar fazendo com que ela esteja continuando nessa prática aí. E não é uma prática muito correta. Uma prática que é principalmente uma prática errônea a este respeito, correto? Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Vamos ver como é que isso funciona, de acordo com as 7 leis, como que isso funciona dentro da forma prática. Primeiro, você não deve fazer ídolos para as outras pessoas, seja para presentes ou seja para vender. Isso também se aplica mesmo que a pessoa que construiu não adore esses ídolos e acredite neles, mas esteja simplesmente fazendo isso por dinheiro. Muitas vezes as pessoas podem fazer isso: "Olha,
quantas pessoas que antes de conhecer as 7 leis universais, elas faziam imagens, estátuas, e outras pessoas, por exemplo, elas fabricavam, tipo de pingentes, outras pessoas comercializavam livros de idolatria, né, muitas pessoas faziam isso. Só que, de acordo com as 7 leis universais, você influenciar negativamente e fazer com que a outra pessoa tenha o acesso a essa idolatria, é uma coisa muito positiva, é uma coisa bem negativa mesmo, entendeu? Então, por conta disso, é necessário que você esteja, é claro, ficar se atentando para este ponto. Daqui, nós aprendemos sobre isso em quais fontes? Primeiro é o Sefer Hinui número 214. O Sefer Hinui ele vai dizer o seguinte: não fazer ídolos para outros adorarem, nem para si mesmo, nem para quem está além dele. E mesmo se quem manda que seja feito seja um idólatra, como é afirmado em Levítico 19:4, e os deuses de fundição não fazem para vós. O sábio de bendita memória disseram lá no Sifra Kedoshim, seção 1:12, até mesmo para os outros. E lá está dito também: aquele que faz um ídolo para si mesmo transgride por causa de 2 advertências. Significa dizer, por causa de não faça e por causa de si mesmo. Então, como você viu até agora, era proibido a pessoa fabricar para ela própria. Agora é proibido você também fazer com que isso esteja chegando a outra pessoa. Então, desse ponto aqui, qual que é o parâmetro? Para que existe essa ramificação? Essa ramificação existe geralmente para que a pessoa esteja se afastando de toda a prática que possa incluir idolatria, ou seja, que possa ser um caminho para a idolatria, ou que possa aproximar as pessoas da idolatria. A ideia é que nós não estejamos praticando idolatria de forma alguma. Ele pode aproveitar o templo para ensinar Torá? Olha só, é o seguinte, existe alguns requisitos, tá. Digamos que você tenha, respondendo ao Aloísio agora, né, digamos, Aloísio, que você tenha um templo, e aquele templo se foi um templo onde construiu idolatria nele. Você pode para o templo todo da idolatria, cancelar todas as idolatrias que estão lá, entendeu? E aquele templo, ele perde o significado de um templo idólatra. O templo é só um meio. Quando você, por exemplo, cancelou todas as idolatrias que estavam lá, aquele templo ele deixou de ser um templo idólatra. Logo, você pode reaproveitá-lo para isso, e poder ensinar as 7 leis lá, tudo bem? Nesse sentido, sim. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos continuar então agora vendo o Rambam no Mishneh Torah, Hilchot Elohim, capítulo 9, alahá número 2. Olha o que o Rambam aqui ele vai dizer pra gente. O não-judeu que adora falsos deuses é culpado desde que ele adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Um não-judeu é punível por todo tipo de avodah-zará, que o tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, um não-judeu não é executado mesmo na época dos tribunais por algum tipo de avodah-zará, ou seja, de idolatria, que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora um não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que erija um monumento ou plante o ashera ou faça imagens e coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Aqui nós aprendemos que o ato de fabricar estátuas ou imagens ou qualquer artigo de idolatria, mesmo que você não os adore, mesmo que seja para outra pessoa apenas, é um ato que não é algo muito legal. Então é algo que a gente não nós não devemos fazer, correto? Então daqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ou seja, não fazer estátuas de deuses hindus, de Buda, ou de Om Santace para os outros, não fazer cruzes para os outros, são estátuas representativas, né, e não comercializar idolatria, ou seja, não fabricar idolatria para as outras pessoas,
não fabricar, comercializar esse tipo de idolatria, não comprar ou vender idolatria e nem presentear as pessoas para, propriamente dizer, para idolatria. Então, daqui nós aprendemos o seguinte, que, na verdade, nós devemos nos conectar com Hashem de uma forma que possa estar imbuída de compromisso, de responsabilidade. E quando esse compromisso, a responsabilidade se dá em direção ao Criador, é, é claro que o criador ele vai propiciar, ah, e vai abrir as portas para um emprego no qual você possa estar lidando diretamente com a idolatria, né. E, de repente, a ideia é o seguinte, que se você vendia algo ligado à idolatria, e de repente você conheceu o monoteísmo, agora você pode trabalhar vendendo produtos do monoteísmo, não puramente da idolatria. Então, é algo que você pode estar fazendo também. Então, a respeito dessa parte principal, se se algo não é bom para nós, também não deve ser bom para outra pessoa. Se algo é idolatria é negativa para a gente, por que que a gente vai encaminhar, por que que a gente vai tratar a idolatria com outras pessoas, né? Então não é muito legal, a gente tem que ter um certo cuidado sobre esse ponto. Vamos estar abrindo agora para perguntas, quem tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat no YouTube, eu estarei respondendo. São agora 8h24, até 8h30 eu estarei respondendo as perguntas. Todos compreenderam? Tudo ok?
Então, pessoal, lembrando a todos que daqui a pouco estarei disponibilizando para vocês mais uma atividade semanal. A atividade semanal que eu passar hoje para você, você pode me entregar até o próximo domingo, tudo bem? Ou seja, a atividade semanal tem 7 dias para você estar respondendo. Amanhã nós estaremos com a aula de número 4. Amanhã nós vamos ver a proibição de ter, ídolos ou, imagens, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. A gente vai estar vendo sobre isso amanhã. Aqui o Aloysio está perguntando: "E se estiver trabalhando para o patrão?". Então, é o seguinte, se o patrão te manda fazer um ídolo, você não faz um ídolo, entendeu? Mesmo assim, é algo proibido. Se ele manda você fazer um ídolo, você não faz um ídolo. Se ele manda fazer um pingente de idolatria, não se faz, ok? Ok, então, gente, essa foi nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã, nessa mesma hora, estaremos de volta com a aula de número 4. Hashem possa dar muitas bênçãos a todos. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.